Deus, cumprimento a todos, capaz do Senhor Jesus, mais uma vez. Lendo aqui em Números, capítulo de número 13, Números capítulo 13, verso número 1, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Livro de Números, capítulo de número 13, vai nos narrar, né, a história do reconhecimento, né, da terra de Canaã, aonde Deus prometeu para o povo de Deus, né? E daria a eles como herança, né? Como promessa, para que eles pudessem desfrutar, né? Daquela terra. Mas a gente vê que Deus fala para Moisés enviar homens, né? Aquela terra para reconhecer aquela terra. Homens para irem observar, né, aquela terra, né? Moisés enviou aqueles homens para eles observar, né, se a terra, o povo que vivia lá, se era forte ou fraco, se eram poucos ou eram muitos, se a terra era ruim ou era uma terra boa, se tinham muros fortificados ou não, se o solo era fértil ou não, se existia floresta ou não, né? E Moisés envia 12 homens, né, para espiar aquela terra. E nessa ida desses 12 homens até a terra de Canaã, eles adentram dentro da terra de Canaã e eles começam a observar, né? Eles começam a observar a terra, seguindo aqui as ordenanças, né, de Moisés. Eles começam a observar aquela terra. Mas no findade dos 40 dias ali que eles foram para observar, eles voltam e eles trazem os seus relatos, né, a Moisés. Mas a gente vê, irmãos, que infelizmente, né, como diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, né, que fala: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Quando Deus ele falou para Moisés a respeito da terra, a respeito de Canaã, Moisés acreditou e Moisés creu em seu espírito, Moisés creu na promessa, Moisés creu, né, espiritualmente naquilo que Deus tinha falado para ele. E Moisés escolhe, conforme Deus mandou escolher, Moisés escolhe os 12 homens, 12 espias para enviar para reconhecimento da terra. Mas, infelizmente, né, Moisés só tinha 2 homens que eram espirituais e compreendia as coisas do Espírito, porque os outros 10, eles eram homens naturais e eles só compreendiam as coisas da carne. E quando Moisés envia eles ali, eles trazem daquela terra, né, no versículo de número 27, eles cortam um ramo de uva e foi preciso 2 homens para carregar, ou seja, colocaram uma vara, colocaram a uva, 2 homens para trazerem o fruto daquela terra, e aquele lugar foi chamado Vale de Escol, né, por causa dos cachos de uva que os israelitas cortaram ali e levaram. E é interessante, irmãos, que aqueles homens, eles foram para o reconhecimento da terra. Eles foram para reconhecer e trazer as notícias, né?
E a gente vê que eles, aqui no versículo 27, eles deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e os muros são grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Irmãos, olha que tremendo, que coisa maravilhosa que o Senhor nos deixa nesse relato. Os 10 homens que voltaram daquela terra, a qual Deus enviou eles para irem e observarem a terra e trazer notícia, aqueles 10 homens em sua carnalidade, em sua visão carnal, eles vieram até Moisés e eles disseram: Moisés, realmente aquela terra, ela mana leite e mel. Realmente a terra é boa, está aqui o cacho de uva que a gente trouxe, mas, Moisés, o povo de lá é forte, o povo de lá é grande, são anequins, a cidade é fortificada, a cidade é forte. Aí eles começaram, irmãos, infelizmente, eles, lá no capítulo de número 13, do versículo 12, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vive. Todos os que vivem são de grande estatura. Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhoto. Ou seja, irmãos, eles foram até a terra prometida e trouxeram coisas negativas, e eles começaram a disseminar entre o povo. Entre o povo eles começaram a dizer: realmente a terra mana leite e mel, mas a gente não vai conseguir derrotar aquele povo não, eles são mais poderosos que nós, são mais fortes que nós, eles são gigantes, a gente somos como gafanhoto, eles vão pegar a gente, vai devorar a gente, vai pegar nossas esposas, vai pegar nossos filhos como os despojos, eles vão acabar com a gente. E aquele povo começou a murmurar entre si, e aí Calebe, ele toma a palavra e ele fala para aquele povo ser forte, ser corajoso, porque o Deus de Israel tinha entregado até aquela terra na mão deles, porque o Deus de Israel, ainda que existisse ali anaquins, ainda que existisse gigantes, ainda que a terra fosse fortificada, o Deus de Israel é mais poderoso do que toda aquela terra e do que todo aquele povo, porque quem estava com eles era o Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles 10 homens já não estavam enxergando pelo lado espiritual, aqueles 10 homens já estavam na carne, já estavam enxergando pela matéria, pelos olhos físicos, e eles não estavam crendo, mas o Deus Todo-Poderoso tinha dito para eles que aquela terra era para eles como herança, e eles iam entrar dentro daquela terra, e iam tomar posse daquela terra. Mas esse povo aqui, esses 10 homens, começam a disseminar entre o povo coisas ruins entre o povo, como acontece nos dias de hoje, né, irmão? Às vezes tem pessoas que começam a disseminar, que começam a falar coisas para o povo, e o povo começa a se despertar, a se dispersar, porque tem gente que prefere ouvir o povo do que ouvir a Deus, tem gente que prefere ouvir o homem do que ouvir a Deus, tem gente que prefere ouvir o povo do que ouvir aquele que Deus levantou e está na frente para direcionar a igreja. Tem gente que prefere ouvir os rumores, tem gente que prefere ouvir que não vai dar certo, tem gente que prefere ouvir que a gente não vai conseguir, mas para a glória do Senhor Jesus, meus irmãos, aquele povo entrou na terra prometida sim, recebeu a terra como herança sim, assim como nós estamos esperando também a terra que o Senhor tem prometido para nós, conforme nos relata João capítulo 14,
14, que Jesus, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou-los preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei novamente e vos levarei para mim, porque aonde eu estiver, estejais vós também. Tem uma terra preparada para mim e para você, é uma terra preparada para nós, irmãos. Não foi por acaso que Deus enviou o pastor José Fernando em reconhecimento da terra de Suzano, para abrir o trabalho aí em Suzano na filial. Não foi em vão que Deus trouxe o pastor José Fernando aqui no Rio de Janeiro para reconhecimento da terra. Talvez alguns disseram, tu é doido, tu é maluco, tu tá fora de si, não tem como fazer a obra naquele lugar, aquele lugar ali não dá nada, aquele lugar ali não tem ninguém, aquele lugar ali é um lugar escasso, aquele lugar ali é um lugar muito escondido, muito longe. Mas o pastor acreditou na promessa e trouxe fruto daquela terra, dessas terras, e hoje, irmão, nós podemos ver esses frutos, que são eu e você, os cachos de uva que Deus trouxe daquela terra para fazer uma grande obra para o Senhor. Tem muitos que olham pelo lado carnal, mas nós estamos olhando pelo lado espiritual. Quem somos nós, irmãos? Nós somos Josué e Calebe, ou somos dos 10? Nós somos Josué e Calebe, que acredita fielmente na promessa que Deus tem feito para nós. Acreditamos fielmente na promessa que Deus tem feito ao nosso ministério. Acreditamos fielmente na promessa que Deus tem feito ao nosso pastor, e por isso estamos aqui de pé, porque nós somos os dois que acreditaram, que creram e que falaram não para esses rumores, não para esses camaradas que estão falando que é difícil, irmão, porque talvez vão falar, é doido, vai para lá, vai morrer lá, é maluco, lá não tem nada, coitado, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, irmão. Se a gente for dar ouvido, a gente para, mas para a glória do Senhor, nós temos ouvido a voz do Espírito Santo, e por isso estamos aqui hoje e colhendo fruto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Almas se convertendo, famílias se achegando, porque Deus está no controle, porque Deus é quem nos enviou para fazer a obra dele nessa terra. Deus escolheu eu e você, meu irmão, e nós somos Josué e Caleb, porque nós não temos olhado com os olhos carnais que aqueles homens olharam, mas estamos olhando com os olhos espirituais. Olha que coisa, irmão, o que Deus faz, meus irmãos. Deus nos convocou, Deus nos chamou, irmãos. Quantos já passaram no nosso meio, quantos já passaram e já saíram, porque não creram na promessa, está demorando, porque não creram, irmão, porque ficaram aí reclamando, irmão, achando que o gigante é maior do que o nosso Deus, achando que a cidade é fortificada. É nada, meu irmão, não tem nada mais forte do que o nosso Deus. Foi o nosso Deus quem construiu todas as coisas, tudo que os nossos olhos contemplam, foi o nosso Deus quem construiu. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro presente na angústia. Podemos passar por luta, sim, podemos passar por dificuldade, sim, mas estamos de pé porque o nosso Deus nos chamou, e quando ele nos chama, ele garante a nossa vitória para a glória do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Irmão, Josué e Calebe, eles se levantam porque o povo, eles se rebelaram contra aquela cidade, se rebelaram contra a ordem de Deus, mas Deus tinha falado que dava aquela terra para eles como herança. E eles falam aqui, Josué e Calebe se levantam e falam: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Ou seja, irmão, quantos hoje se rebelaram contra o Senhor, foram rebeldes e não escutaram a voz de Deus, e hoje já não estão no nosso meio. Por quê? Porque estão morrendo pelo caminho, meu irmão. A Bíblia diz que este povo aqui, que murmuraram, que levaram esse povo
aqui a murmurar, irmão, aqueles 10, e o povo que murmuraram, morreram pelo caminho, não puderam entrar na terra prometida, porque ficaram reclamando, porque ficaram murmurando, eles morreram pelo caminho, meu irmão amado. Mas a Bíblia diz que Josué diz para eles: não tenha medo, do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo. Olha o que Josué e Caleb falam para eles, irmão. Josué e Caleb falam para eles não serem rebeldes, porque eles devorariam aquele povo como se fosse pão. Ah, meu irmão, olha que coisa linda, como se fosse pão. Eles devorariam, irmão, a coisa mais fácil que tem é devorar um pão. Oh, glória! Olha que coisa linda, irmão. E o povo não estava crendo, mas Josué e Caleb creu na promessa. Josué e Caleb ouviu a voz de Deus. Josué e Caleb ouviu e entendeu, compreendeu e atendeu a voz de Deus, e eles se levantam para dizer para este povo. Mas a comunidade de Israel, irmão, aqui no versículo de número 10, a comunidade toda falou em apedrejar ele. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, ou seja, o povo ali, irmão, pegaram pedra para apedrejar ali Josué e Caleb, mas a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, irmão amado. A glória de Deus desceu naquele lugar, e o Senhor ali falou com aquele povo, e o Senhor tratou com aquele povo, e o Senhor respondeu ali, irmãos, a glória dele. Ah, meu irmão amado, nós estamos hoje sendo respondido por Deus. A glória do Senhor está sendo derramada sobre a nossa vida, e aqueles, pastor, que falaram que não vai dar em nada, aqueles que falaram que não vai para frente, aqueles que falaram que vai acabar, estão vendo a glória de Deus sendo derramada no nosso meio, estão vendo a glória de Deus ser derramada no meio da igreja do Senhor, no meio daqueles que acreditam, no meio daqueles que confiam, no meio daqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente para Cristo e confiam naquilo que Deus relatou e falou que iria lhes dar como promessa. E o Senhor aqui, irmãos, ele fala para Moisés: Moisés, eu vou exterminar esse povo, vou acabar com esse povo. Moisés, chega, esse povo murmurão, reclamão. Mas Moisés intercede pelo povo e diz: Senhor, não mata esse povo não, porque o que os egípcios vão falar de nós, Senhor? Que o Senhor trouxe a gente para morrer no meio do caminho, não faz isso não, Senhor. E aí Deus responde: eu perdoarei conforme você pediu, no entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, que me puseram à prova e desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra prometida, como juramento aos meus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá de maneira nenhuma. Cairão nesse deserto o cadáver de todos de 20 anos para cima, irmãos, de 20 anos para cima, ou seja, só entrarão os de 20 anos para baixo. Olha que coisa linda, no versículo 31, mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como os despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutar a terra que vocês rejeitaram. Ou seja, aqueles que rejeitaram a terra não puderam entrar e nem receber ela como herança, irmão. Quantos hoje estão rejeitando a promessa? Quantos hoje estão rejeitando a terra? Mas glória a Deus que nós aceitamos a terra como promessa, aceitamos e estamos aqui para a glória do Senhor. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Eles morreram subitamente de pragas perante o Senhor, porque não reconheceram a voz de Deus, não deram ouvido para Deus, irmãos. Infelizmente, os carnais
conforme Paulo descreve em 1 Coríntios, só consegue discernir as coisas da carne, mas os espirituais discernem as coisas do Espírito. Nós estamos aqui porque nós conseguimos discernir, estamos conseguindo ainda discernir as coisas do Espírito e vamos continuar discernindo as coisas do Espírito para nós. O Senhor nos chamou para fazer uma grande obra. Hoje os Josués e Caleb estão direcionados nas congregações, nas filiais, porque acreditaram, porque creram na promessa do Senhor, e o cabeça, que é Cristo, tem confiado essa obra em nossas mãos, e para a glória do Senhor Jesus, aqueles que não creram, aqueles que não quiseram acreditar, hoje estão vendo a glória de Deus sendo derramada no nosso meio, para a glória do Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Você é um Josué, você é um Caleb, continua firme e forte na presença do Senhor, porque assim como Caleb diz que quando ele estava lá com 70 anos, ainda ele estava com o mesmo vigor que ele tinha aqui nessa época aqui, meu irmão, também nós vamos ter vigor para fazer a obra do Senhor até o dia que ele vir nos buscar ou arrebatar a igreja para a glória do Senhor. Receba essa palavra, Caleb, receba essa palavra, Josué de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.